A primeira impressão é a que fica. Quantas vezes nós já ouvimos esta frase, não é mesmo? Mas o que seria a impressão que uma pessoa passa? Será que seria somente aquela impressão de limpeza, comportamento, a impressão da classe social? O que motiva você a olhar para uma pessoa e fazer um julgamento, uma análise sobre a impressão que esta pessoa está passando a você? Quantas vezes você já se deparou com alguém que você sentiu que essa pessoa passava a você uma impressão que não era harmoniosa com você? Centenas de vezes, não é mesmo? Será que quantas vezes nós já passamos uma impressão de não harmonia para outras pessoas? E dentro desta análise, dentro desta reflexão, eu gostaria de conversar com você exatamente sobre isso, sobre estas compreensões de como trabalhar a impressão. Nós imaginamos que a impressão certa ou errada está associado à roupa, ao cabelo, à maquiagem, ao sapato, ao carro, ao vocabulário, mas muitas vezes esta não é a única forma de passar a impressão certa ou errada. Porém, volto a bater na mesma tecla, nós não sabemos a real profundidade que nós seres humanos somos. E nós não estamos cercados de todo o conhecimento necessário para passar essa impressão boa diante ou dentro de uma circunstância, de um aspecto necessário no nosso cotidiano. Então, nós ficamos muitas vezes não compreendendo o porquê da rejeição de algumas pessoas. Porque, por exemplo, eu vou procurar emprego e eu não consigo aquele emprego. Quantas vezes você já foi buscar um emprego, uma vaga, você estava preparada, você tinha um currículo excelente, mas outra pessoa com um currículo muito menor do que o seu conseguiu a vaga? E você se sentiu frustrada, você imaginou que era algo que faltava. Então você entrou num curso novo de inglês, numa outra pós-graduação, às vezes até uma graduação extra, um curso de final de semana, eu não sei. O que será que aconteceu naquele caso? Quantas vezes o seu cliente, querido terapeuta, quantas vezes você, dentro da sua clínica, das suas consultas, das suas avaliações, se deparou com a seguinte frase: eu não sei o que acontece, mas eu não tenho sorte. Esta é uma frase chavão que nós terapeutas ouvimos muito, não é mesmo? Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu devo não ser merecedora. Porque quando a pessoa está repassando, inserida dentro de uma impressão errada para determinado objetivo, ela simplesmente não vai ter uma aceitação. Todos nós não vamos ter uma aceitação daquela pessoa que está à nossa frente. Neste momento, por exemplo, pode ser que eu esteja recebendo uma aceitação de você, pode ser que eu não esteja recebendo uma aceitação. Isso tem a ver comigo, com o meu cabelo, com a minha roupa, com a minha maquiagem, com a luz do cenário? Não. Tem a ver com a impressão que eu passo a você. E esta impressão é algo que eu vou carregar para sempre. E daqui 100 anos eu ainda terei esta mesma impressão.
quando eu não compreendo qual é a minha impressão, eu não sei como as pessoas vão reagir, porque eu não sei me trabalhar. E eu imagino que você, enquanto terapeuta, muitas vezes se deparou com esse conflito interno dos seus clientes, por exemplo, quando a cliente estava desenvolvendo uma depressão, quando o cliente já estava com a autoestima acabada, perdão a palavra, mas totalmente destruída, quando a sua cliente não acreditava mais nela, porque tudo dava errado. O emprego dá errado, o convívio com pessoas próximas, tem pessoas que gostam muito dela, tem pessoas que não. Essa interação social, amigos que se afastam, amigos que estão não sólidos, digamos assim. Quantos depoimentos diferentes nós ouvimos, não é mesmo? E o que fazer? Como ajudar? O que você faz? Eu entendo que nós temos centenas de ferramentas terapêuticas neste momento disponíveis. Todas elas são assertivas, todas elas oferecem essa ajuda, essa transposição, esta compreensão. Mas quantas vezes não funcionou esta ferramenta? Quantas vezes você desenvolveu um trabalho, solucionou esta reclamação da sua cliente, você trabalhou, desenvolveu toda uma habilidade, você abriu uma habilidade nova, um ponto de vista novo para a sua cliente e ela foi para a vida. Daqui a pouco ela retornou absolutamente inserida dentro do mesmo contexto da baixa autoestima, da descrença em si mesma. E você se pergunta: e agora? O que eu vou fazer? Nós, enquanto terapeutas, nos perguntamos isso centenas de vezes. Nós, enquanto terapeutas, nós sentimos algumas dúvidas, não é mesmo? De como entrar dentro desse vasto universo que constitui um ser humano. Eu costumo usar uma analogia, eu não sei se você, terapeuta, utiliza a mesma analogia que eu ou algo semelhante, mas eu costumo comentar com as minhas clientes em terapia que encontrar um ser humano dentro do próprio universo pessoal que este ser humano vive é como procurar uma agulha no planeta, não é uma agulha no palheiro. Quem dera, quem dera nós estivéssemos procurando uma agulha no palheiro. Não, então a nossa vida, a nossa assertividade, a nossa certeza enquanto profissionais estaria garantida, porque com certeza você encontraria esta agulha no palheiro. Mas nós estamos procurando uma agulha no planeta. Então, nós vamos muito no erro, no acerto, no eu acho, no eu imagino, no funcionou lá atrás, no deu certo para alguém com um perfil semelhante vai dar certo nesse. Nós vamos procurando, nós vamos oferecendo ferramentas, formas, direcionamentos, ajudas, mas não na certeza. Porque nós somos seres humanos biológicos, porém, nossa constituição física, química é matemática. Há muito tempo, nós nos afastamos da questão matemática do ser humano. Na coletividade, na nossa grande coletividade, no nosso grande consciente feminino, no nosso grande consciente coletivo, aliás, feminino também, mas coletivo, nós nos tratamos, nós nos enxergamos como seres energéticos,
como seres biológicos, mas raramente nós nos enxergamos como seres matemáticos. Tem algumas pessoas que encaram o mundo como uma matemática pura. Porém, estes são matemáticos, são físicos, são grandes gênios da tecnologia. Eu estou comentando, passando o meu ponto de vista para nós, seres humanos inseridos em tarefas cotidianas, comuns, digamos assim. E nós olhamos e avaliamos tudo do ponto de vista biológico e emocional. E quando nós avaliamos o ser humano desse ponto de vista biológico e emocional, ou seja, emocional ou psicológico, que agrega as duas constituições, nós estamos repartindo, digamos assim, nós estamos segregando de nós mesmos uma parte extremamente importante, que é a nossa constituição base, que é a nossa identidade primária. Na nossa identidade primária, nós somos matéria. E a matéria é explicada de que forma? Minerais e toda aquela tabela periódica que está inserida dentro de nós. Então, nós temos todos os elementos de uma tabela periódica que é explicada matematicamente. Nós achamos que isso não tem relevância no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, na forma como nós vemos o mundo, na forma como o mundo nos vê. Porém, negar este fato, ignorar este fato, não nos liberta, não anula essa verdade extremamente pontual. Então, nós não gostamos de olhar para um ser humano de um ponto de vista matemático. Por quê? Porque dentro da nossa educação, nós aprendemos que a matemática é fria, nós aprendemos que a matemática não abraça o ser humano como um todo, nós aprendemos que quando alguém nos trata feito números, nós estamos sendo despidos de uma parte muito importante do nosso ser. Sim, concordo. Quando eu olho para um ser humano apenas como número, eu perco o restante dele. Eu perco a história, eu perco as experiências, eu perco a grandeza dele. Agora, quando eu olho para um ser humano biológico, emocional, e não avalio ele matematicamente, eu também estou segregando uma parte muito importante. Não importa, de qualquer forma, quando eu parto para uma avaliação ou biológica, emocional ou matemática, quando eu faço esta dissociação, eu estou perdendo uma grande parte daquele cliente que está na minha frente. Se você, terapeuta, faz esta segregação, você também está perdendo uma parte muito importante, muito fundamental do seu cliente. E nós estamos vivenciando a física quântica, esse ativismo da física quântica tão bonita que tem a oportunidade de nos explicar, de nos abraçar como um todo. Mas dentro do conceito da impressão, nós vamos diminuindo a matemática e nós ficamos com a impressão matemática que eu repasso. Dentro de estudos da Cabala, nós avaliamos muito essa questão numerológica de um ser humano. Então, eu preciso compreender qual é a minha frequência de vibração na minha impressão. E como eu vou saber disso? Como eu vou transpor essa segregação? Através do autoconhecimento, através da compreensão da totalidade.
É claro que esta afirmação você já sabe. É claro que você, enquanto terapeuta, já vem buscando esta junção, esta união há muito tempo. Você está conseguindo fazer esta junção? Se você que ainda não é terapeuta, você que é meu seguidor, você que está assistindo os meus vídeos que estão sendo postados, você que é minha cliente, será que você está sendo vista como um ser biológico, emocional e matemático? Na sociedade, no emprego que você está inserida, na sua família, no seu casamento, nas suas relações de amizade, você está sendo vista como um todo ou você sente que as pessoas que convivem com você deixam escapar uma parte e você se sente muitas vezes incompreendida? Você que é mãe, você que é pai, eu pergunto, você compreende o seu filho? Ou você busca com frequência, com empenho, constância, esta compreensão do seu filho, biológico-emocional? E a matemática? E a constituição basal dele? Você está avaliando? Você sabe como avaliá-lo como um todo? Este é um desafio muito grande. Se você ainda não se propôs, se você ainda não tinha tido o start, olha, eu preciso fazer esta junção, eu preciso fazer esta análise, então este é o primeiro passo para nós fazermos aquilo que eu adoro falar, que é sair da caixa, que é sair daquela verdade, daquele ponto em que eu estou ancorada, estacionada muitas vezes, e eu vou para um outro patamar de observação e compreensão. Todos nós somos animais da natureza. Gostemos desta explicação ou não, eu sou um animal que estou inserido na natureza. Eu tenho habilidades, aptidões um pouquinho diferentes, mas ainda assim a minha constituição é muito semelhante. Agora, quando eu vou tratar um bichinho meu, eu olho para o quê? Eu olho para os sentimentos dele? Não. Talvez sim, talvez não, mas não seria a primeira observação que eu vou fazer quando eu levo ele ao veterinário. Por exemplo, eu vou me ater ao quê? A uma avaliação profissional da minha veterinária, e ela vai dizer, nós vamos fazer uns exames e nestes exames nós vamos entender o que está acontecendo com o seu pet. Isso nós fizemos no médico. Nós vamos lá, fizemos um exame, o médico nos repassa, o laboratório nos repassa a listagem de como estão os nossos números e nós vamos nos interpretar dentro daquele documento que o laboratório nos deu. Ele abraça nós como um todo? Não. Se você sentar na minha frente hoje, enquanto minha cliente, com um sério problema de saúde, e eu avaliar você e a necessidade da sua saúde ser transformada ou do seu quadro de doença ser transformado somente através das suas vivências, somente através da sua historicidade, eu estarei avaliando você como um todo? Não. Eu estarei perdendo uma grande fatia, a principal delas, que é a sua constituição que insere você nesse grande universo. Então, tudo isso é uma volta, é um rodeio muito grande que eu fiz para explicar por que todos nós temos uma impressão diferente. Porque somos a minha tabela
periódica é constituída de algum elemento um pouquinho diferente? É claro que não. Mas partindo do princípio, partindo da compreensão de que nós estamos inseridos dentro de um universo matemático, que tudo é algoritmo, que tudo é explicado por geometria, nós também vamos passar a nos entender de um ponto de vista diferente. E quando nós temos esta compreensão, quando nós saímos daquela compreensão do julgamento visual que nós estamos inseridos, porque nós, seres humanos, queiramos ou não, nós somos muito visuais. Nós, na nossa grande maioria, somos visuais, auditivos e táteis. Tem uma pequena parcela da população que é olfativa, enfim, tem as questões de como nós nos relacionamos, de como nós aprendemos, de como nós lemos. Mas nós, na nossa grande maioria, somos visuais. Nós olhamos e fizemos uma leitura muito rápida. E a partir daquela leitura, assim tão rápida, eu já sei se eu gosto daquela comida, se aquela viagem, conforme o flyer na internet está atrativo, eu sei se eu gosto daquela pessoa, eu sei se eu acho aquela pessoa bonita. E assim como eu reajo muito rapidamente aos estímulos visuais, o mundo e as pessoas reagem a mim. As pessoas também estão reagindo a mim, Diana. E como eu vou entender as outras pessoas? Como eu vou fazer para que eu me sincronize com as outras pessoas e eu possa compreender as outras pessoas? Como eu vou fazer para que as pessoas me compreendam? Para que eu passe a impressão certa, para que eu seja aceita, independente, para que eu quebre aquela avaliação tão rápida, tão visual e que talvez muitas vezes não faz jus à minha pessoa. Talvez, em muitas circunstâncias, você está sendo injustiçada ou injustiçando alguém, espero que não. Você, enquanto terapeuta, quantas vezes uma pessoa sentou na sua frente, por mais que você, enquanto ser humano, esteja evoluído, esteja lutando bravamente para se liberar desse comportamento humano que se chama avaliação e julgamento, que é intrínseco em todos nós, gostemos ou não, quantas vezes, no primeiro momento, você fez uma leitura do seu cliente e ele foi conversando com você, foi discorrendo sobre a vida dele e você foi mudando de opinião, retrocedendo, dando um passo atrás. Mas eu sou imparcial no que eu ouço. É mesmo? Será que nós conseguimos esse efeito da imparcialidade? Se você consegue, meus parabéns. Eu, Di, não consigo. Eu ainda sento e choro com os problemas dos meus clientes. Eu ainda me comovo com as dores dos meus clientes. Eu ainda sinto o que o cliente senta na minha frente e me repassa, ainda que ele não me fale uma frase que seja. Eu quero anular este comportamento meu? É claro que não. Eu quero expandi-lo cada vez mais e mais e mais, até que eu possa entender o meu cliente sem que ele fale uma única palavra. Acontecem situações inusitadas em consultório. Se acontecem comigo, devem com certeza acontecer com você. Quantas vezes você sentiu que o que você tinha à mão, a sua primeira habilidade, se você é constelador, se você é reikiana, se você trabalha com alguma apometria, por exemplo, ou outra ferramenta, hipnose, regressão de memórias, eu não sei
existem tantas ferramentas tão bacanas, tão lindas e disponíveis. Quantas vezes você sentiu dúvida de como utilizar toda esta gama de ferramenta de forma assertiva? Eu também sou hipnóloga, eu também sou consteladora, eu também trabalho com várias ferramentas terapêuticas. E muitas circunstâncias eu fico na dúvida, sim, qual é a melhor forma de ajudar o cliente? A melhor forma de ajudar o cliente é eu conhecer o meu cliente na sua totalidade, na sua forma mais completa, não só dos últimos 40, 50, 70 anos de vida que o seu cliente apresenta, mas nessa totalidade de existência. Então, eu fico procurando o meu cliente, mas eu não compreendo ele no seu todo. Quando eu consigo avaliar ele e eu consigo saber exatamente quais experiências ele já teve, quais experiências ele vai passar, quais experiências ele está programado existencialmente para vivenciar, eu tenho a capacidade de escolher esta ou aquela ferramenta. Quando eu compreendo qual é a necessidade deste momento, do seu propósito de vida, da sua missão, do seu destino, eu posso direcionar as minhas palavras, a minha mentoria, o meu coach, o meu aconselhamento, eu não sei, mas você terá condições de direcionar. Por quê? Você que trabalha com coach, por exemplo, e você tem clientes na sua recorrência que buscam determinado tipo de trabalho, tem um currículo excelente e não conseguem. O que você faria por esta pessoa? Você ensinaria ela a se reposicionar? Você ensinaria ela a transformar o seu padrão comportamental? Você identificaria uma falha comportamental nela? Será que seria o suficiente? E a impressão energética que ela passa? Como você vai curar, transformar isso? Porque nós somos energia. Biologicamente, emocionalmente, matematicamente, eu sou constituída por este corpo orgânico que vos fala. Mas dentro de mim existe algo que eu não posso continuar ignorando, que se chama energia, chi, prana, éter, einai. Eu não sei. Mudam-se os dogmas filosóficos e muda o nome, mas basicamente dentro de mim é a mesma constituição primária energética. E é nessa nossa constituição primária energética que estão inseridas estas informações pela qual eu serei aceita, sim ou não, pela qual eu passo uma impressão agradável ou absolutamente negativa neste momento a você que está me assistindo. É nesta minha constituição, é nesta minha programação existencial que nós precisamos, com urgência, aprender a olhar e a inserir dentro das nossas terapias. Se você já é minha cliente, você já deve estar sendo direcionada dessa forma. Mas eu não tenho capacidade de trabalhar todas as pessoas que me procuram. Eu não tenho perna para tanto. Então, qual é o meu objetivo? Formar terapeutas com habilidades e aptidões de enxergarem o ser humano como um todo, como psicológico, emocional, físico, químico, matemático e energético.
porque somente quando nós abraçamos esse todo, nós vamos conseguir ler. Eu imagino que se você está procurando terapia, eu imagino que se você neste momento está vivenciando um problema, um desgosto, algo que está batendo dentro do seu eu muito forte, você deve estar pensando: eu preciso encontrar alguém que me entenda, porque a partir do momento em que alguém entender você, esta pessoa que entender você vai ajudar você a se entender. Procure ajuda, procure alguém que entenda você. Procure alguém que saiba ler você sem estas segregações, estas dissociações perigosas. Eu tenho certeza que a sua vida vai receber informações necessárias para que você possa transformar, para que você possa dar aquele salto quântico tão maravilhoso que todos nós buscamos. Salto quântico simboliza abertura de consciência, compreensão, assertividade diante da vida, mais saúde, mais amor, mais prosperidade. E não falo de ganância, falo de prosperidade, de ter o suficiente, falo de atingir os seus objetivos. O salto quântico nos leva não somente para cima, para olhar para os anjos, mas nos leva para aquilo que nós chamamos de ter uma vida excelente, desenvolver uma excelência de existência dentro da nossa vida. Avalie qual é a impressão que as pessoas estão passando a você. Mas as pessoas me passam uma impressão errada, então é espelho, eu vou me proteger, eu vou mascarar esta impressão negativa que eu estou tendo das pessoas, porque todo mundo está dizendo que eu sou apenas um espelho e o que incomoda no outro ser humano é porque está dentro de mim. Isso é chavão. A realidade é totalmente outra. Pode ser que o que incomoda você, quando você avalia outra pessoa, está sim dentro de você. Mas nós não somos todos iguais. Pode ser que a outra pessoa só tenha uma constituição matemática, física, energética diferente e você simplesmente não está se harmonizando com ela. Nós não somos tão pecadores quanto nós gostamos de nos colocar. Pense nisso. Até o nosso próximo vídeo.